Uma casa antiga e isolada, cercada por árvores altas que pareciam tocar o céu, era onde Júlia, uma garota de apenas 12 anos, vivia com seus pais. O lugar, para a maioria, parecia apenas uma residência familiar comum, mas, para Júlia, era um lugar onde o silêncio nunca era completo, onde os sussurros persistiam nas sombras, mesmo durante o dia. Nos últimos meses, algo havia mudado. Sons estranhos, passos em corredores vazios e, pior, a sensação de estar sendo observada. Inicialmente, ela pensou que tudo não passava de imaginação infantil. No entanto, as visões começaram. Na calada da noite, figuras distorcidas apareciam em seu quarto, à beira da cama, observando-a com olhos opacos, sem vida. Rostos que ela nunca havia visto antes, mas que pareciam saber exatamente quem ela era. A cada noite, os espíritos se aproximavam mais. Suas presenças se tornavam mais intensas, mais ameaçadoras. Júlia não entendia por que eles a atormentavam, afinal, nunca havia feito mal a ninguém. Mas logo, a verdade começou a se revelar de forma cruel e inesperada. Uma noite, uma figura espectral mais nítida, mais vívida, apareceu no canto do quarto. Era o espírito de um homem, vestido de maneira antiga, os olhos cheios de ódio, a pele pálida e gélida. Ele não disse uma palavra, mas o ar ao redor dela ficou pesado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Foi então que as vozes começaram, vozes dos mortos, ecoando dentro de sua mente, contando histórias de um passado sombrio, repleto de crueldades e injustiças, perpetradas por aqueles que carregavam o mesmo sangue que ela. Júlia, ainda assustada e sem compreender por completo, começou a investigar sua própria história, e o que descobriu foi aterrorizante. Seus antepassados, séculos antes, haviam sido opressores cruéis, governando com mão de ferro sobre aldeões indefesos. Homens, mulheres e crianças sofreram nas mãos de sua família, morrendo de fome, sendo torturados ou simplesmente desaparecendo nas noites escuras. Mas, ao contrário do que se pensava, essas almas não haviam encontrado descanso. Agora, elas estavam de volta, exigindo vingança. E Júlia, embora inocente, estava pagando o preço pelos crimes de seus antepassados. Os espíritos intensificaram sua perseguição. Durante o dia, ela via sombras se movendo pelos cantos da casa, figuras que apenas ela podia perceber. As vozes dos mortos agora seguiam, onde quer que fosse. Nos corredores da escola, ela ouvia sussurros entre os livros, e no pátio, sombras deslizavam entre as árvores, vigiando-a. Seus pais, incapazes de ver o que estava acontecendo, acreditavam que a menina estava apenas passando por uma fase difícil, mas Júlia sabia que algo muito pior estava à espreita. Cada noite era mais aterrorizante que a anterior, com os espíritos se aproximando, exigindo que ela pagasse pelos pecados que não eram seus. A pressão psicológica sobre Júlia crescia, e ela começou a perder a noção da realidade. O mundo dos vivos e dos mortos pareciam se fundir em sua mente. Certo dia, enquanto olhava seu reflexo no espelho, uma sombra apareceu atrás dela, e quando se virou, não havia nada. Mas, naquele momento, sentiu uma mão invisível apertando seu ombro, fria como gelo. As vozes então começaram a gritar: "Você carrega o sangue deles. Você pagará." Ela desabou no chão, com as mãos cobrindo os ouvidos, tentando em vão silenciar as vozes implacáveis. A cada novo grito, a dor em sua cabeça aumentava, como se algo estivesse tentando rasgar sua mente de dentro para fora. Com o passar dos dias, Júlia percebeu que os espíritos não queriam apenas assustá-la, eles queriam levá-la. Na calada da noite, em seus sonhos, ela via a imagem de um poço profundo, um buraco negro cercado por gritos de almas aprisionadas. E ela sabia que aquele era o destino que os espíritos planejavam para ela. Cada vez que fechava os olhos, ela se via mais próxima daquele poço, prestes a cair e se perder para sempre. A cada noite, os espíritos se materializavam mais claramente, seus rostos desfigurados pelo sofrimento que haviam experimentado, suas mãos estendidas na direção de Júlia, como se quisessem arrastá-la para o mesmo destino sombrio. O tormento psicológico era devastador. Júlia tentou buscar ajuda, mas ninguém acreditava nela.
Como uma garota de 12 anos poderia ser perseguida por fantasmas? Mas, à medida que o terror se intensificava, ela percebeu que estava sozinha nessa batalha. Os espíritos não iriam parar, e a única maneira de acabar com aquilo seria enfrentando-os. Em uma noite de tempestade, quando os trovões rugiam e a chuva batia violentamente contra as janelas, Júlia tomou a decisão de confrontar as almas atormentadas que a cercavam. No coração da casa, havia um sótão antigo que sempre lhe causava arrepios. Algo a atraía para lá, como se fosse o epicentro do mal que a perseguia. Com uma lanterna nas mãos trêmulas, ela subiu as escadas rangentes, cada degrau trazendo um novo arrepio em sua espinha. Ao abrir a porta do sótão, o cheiro de mofo e algo muito mais pútrido tomou conta do ar. Mas o que ela viu fez seu sangue gelar. O espaço estava coberto de objetos antigos de seus antepassados, mas o mais assustador era uma velha cadeira de madeira no centro, com correntes enferrujadas presas a ela. Era ali que os antigos opressores haviam punido suas vítimas. E ali, no escuro, os espíritos aguardavam, com olhos vazios e mãos esqueléticas prontas para reivindicá-la. Júlia, tremendo de medo, entendeu o que precisava fazer. Eles exigiam justiça, e ela, inocente ou não, era o único elo vivo com o passado sombrio de sua família. As vozes, agora mais altas e claras, a cercaram, enquanto as sombras tomavam forma ao seu redor, puxando-a lentamente para a cadeira. Ela sabia que não podia fugir. No sótão escuro, Júlia sentiu o peso do passado cair sobre seus ombros como uma corrente invisível. As sombras ao redor dela se moviam, flutuando pelo ar pesado e úmido, com suas formas distorcidas se aproximando lentamente. Elas não tinham pressa, pois sabiam que, ali, Júlia estava presa. Não havia mais para onde correr. Não havia mais refúgio. Os espíritos, agora, estavam determinados a consumi-la, a fazer com que pagasse o preço pelo sangue de seus antepassados. As vozes se multiplicavam em um coro perturbador, gritando o sofrimento que haviam experimentado. O ar ficou mais frio, e cada respiração da menina era um esforço doloroso. De repente, as luzes da lanterna começaram a piscar freneticamente, até que a escuridão tomou conta do ambiente por completo. No momento em que a última centelha de luz se apagou, uma força invisível a derrubou no chão com violência. Júlia sentiu o impacto duro contra o chão de madeira, o choque ecoando por todo o seu corpo. As correntes no centro do sótão começaram a se mover por conta própria, tilintando como se estivessem sendo puxadas por mãos invisíveis. As sombras ao seu redor agora tinham olhos buracos vazios, negros como a própria noite. Elas a cercavam, cada vez mais próximas, enquanto uma sensação sufocante envolvia seu corpo, como se o próprio ar estivesse se tornando espesso, denso, quase impossível de respirar. Você é a última deles, uma voz grave e rouca sussurrou. Era o espírito mais antigo, o líder dos oprimidos. Ele flutuava à frente das outras sombras, com uma aura de puro ódio. Sua forma era mais sólida que as outras, quase humana, mas ainda grotesca e distorcida. A pele pálida parecia derreter em alguns pontos, os olhos vazios perfuravam a alma de Júlia. Você carregará o fardo que eles nos impuseram. Pagará pelo sofrimento que nos causaram. O desespero começou a tomar conta da mente de Júlia. Não havia como vencer aquilo. Como ela, uma menina de 12 anos, poderia enfrentar espíritos do passado, almas que carregavam séculos de dor e vingança. Mas então, algo em seu interior se acendeu. Uma faísca de resistência, de força, que ela mal sabia que possuía. Júlia se levantou lentamente, apoiando-se em uma das paredes do sótão. Sua mente girava, mas em meio ao caos, uma ideia surgiu. Ela lembrou-se de algo que seu avô lhe contara, uma história perdida no tempo. Seus antepassados haviam cometido atrocidades, sim, mas havia uma lenda, um conto antigo sobre uma chance de redenção. Uma maneira de quebrar o ciclo de ódio. Com os olhos fixos na sombra principal, Júlia reuniu toda a coragem que restava. Eu não sou como eles, gritou, sua voz ecoando pelo espaço sombrio. As sombras hesitaram por um momento,
como se suas palavras tivessem criado uma rachadura na escuridão. Mas o espírito mais antigo não parecia abalado. Ele se aproximou ainda mais, sua presença sufocante quase colidindo com a dela. Seu sangue é o deles, disse ele, a voz como um trovão distante. Você não pode escapar do que está em sua alma. Júlia sentiu as sombras tentarem puxá-la para o centro do sótão, em direção à cadeira de correntes. Era como se sua carne estivesse sendo puxada por garras invisíveis, rasgando sua resistência. A dor era quase insuportável. Mas, em meio ao sofrimento, ela lembrou-se das palavras de seu avô. O sacrifício voluntário quebra o ciclo. A chave não estava em fugir, mas em enfrentar o destino com um coração puro. Ela sabia o que precisava fazer. Com um grito de pura determinação, Júlia quebrou o aperto invisível por um breve momento e correu até a cadeira no centro da sala. As sombras se agitaram em fúria, mas ela não hesitou. Ela sabia que, se mostrasse medo, seria consumida. Sentou-se na cadeira e, com as mãos trêmulas, pegou as correntes enferrujadas que haviam aprisionado tantas vítimas no passado. Eu pago por eles, murmurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas pago de minha própria vontade. As sombras começaram a gritar, não de vitória, mas de fúria. Elas não esperavam aquilo. Elas queriam vingança, queriam sangue, mas Júlia oferecia redenção. E, naquele momento, as correntes que a haviam mantido no lugar começaram a apertar, como se fossem vivas, prendendo seus pulsos e tornozelos com uma força sobrenatural. Ela sentiu a dor atravessar seu corpo, mas não gritou. Sabia que não podia recuar agora. Enquanto as sombras se agitavam, tentando envolver seu corpo, uma luz fraca começou a surgir de dentro da cadeira. Uma luz suave, quase imperceptível. A energia das sombras aumentou. Elas tentaram sufocá-la, mas algo estava mudando. O sacrifício de Júlia não era o que esperavam. A luz ao redor da cadeira começou a crescer, e as sombras recuaram, como se estivessem sendo queimadas por aquela claridade. Os gritos se tornaram mais altos, agudos, como se o próprio ódio que carregavam estivesse sendo destruído. O espírito mais antigo, em fúria, estendeu suas mãos para agarrar Júlia, mas a luz se expandiu, envolveu-a completamente, e as sombras começaram a se desintegrar, uma a uma, suas formas deformadas evaporando no ar como névoa. A dor que Júlia sentia era intensa, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de paz crescendo dentro dela. Ela sabia que estava se libertando, não apenas de seu destino, mas também libertando as almas aprisionadas pelo ódio. A luz, agora brilhante como o sol, encheu o sótão e as correntes que a prendiam começaram a enfraquecer. As sombras foram consumidas por completo, e o silêncio finalmente tomou conta do ambiente. Júlia, exausta e com lágrimas nos olhos, caiu no chão quando as correntes se partiram. A luz ao seu redor começou a desaparecer, deixando-a sozinha no escuro. O ar agora estava limpo, sem as presenças malignas que antes a cercavam. Ela havia vencido, não com força, mas com coragem e sacrifício. Mas sabia que jamais seria a mesma. O passado ainda estava gravado em sua alma, mas, pelo menos, ela havia quebrado o ciclo. Lá fora, a chuva havia parado, e o primeiro raio de sol da manhã começou a atravessar as janelas sujas do sótão. As almas estavam finalmente em paz, e Júlia, agora, era livre.